amigos, este é o 10º YouTube. Não se esqueçam de curtir, caso gostem, depois de terminado o YouTube, e de se registrar para poder receber assim que houver um novo. E haverá, evidentemente, porque nós estamos às vésperas do 7 de setembro e muita coisa vai acontecer. Nosso tema hoje é: Bolsonaro seria o próprio Cristo, o ungido de Deus? E sua frase que ele só sairá da sua cadeira de presidente se Deus quiser. Vamos lá. Essas três alternativas sobre seu futuro próximo, ser preso, ser morto ou ser ditador, foi o próprio presidente Bolsonaro quem pronunciou num desvario. Parece que ele está ficando cada vez pior. Mais evidente, num encontro de líderes evangélicos numa igreja em Goiânia há alguns dias. Ainda mais insano do que Bolsonaro foi o pronunciamento pouco antes do chamado pastor e apóstolo Sinomar Silveira, na mesma igreja, reportando-se a uma mensagem recebida diretamente de Deus para ser entregue a Bolsonaro. Vocês já imaginaram a confusão e a loucura que o Brasil está vivendo? Deus agora faz mensagens diretas para o presidente através de um pastor. Isso é uma loucura total. E ninguém diz nada. Nessa mensagem, Deus confirmava ter escolhido Jair Bolsonaro e afirmava que o Brasil se tornará a maior nação do mundo graças ao presidente Bolsonaro. Devia pegar todo esse pessoal e botar num hospício. Tratava-se, evidentemente, de um grande show. Alguma coisa na contracorrente de uma Semana da Arte Moderna de Oswaldo de Andrade e do Manifesto Tropicalista. Mas um show delirante, em que os atores, entre eles o próprio presidente Bolsonaro, interpretavam seu papel sem rir, porque isso é para rir, né? Isso é uma loucura, essa é uma besteira tão grande, só rindo. Mesmo se a cena tinha tudo de um teatro do absurdo. E a deputada federal Carla Zambelli, talvez a única universitária ali presente naquela igreja, enviava seus tweets e YouTubes para mostrar a aprovação divina do presidente. Carla Zambelli Salgado, sobrenome que nos relança de novo nos anos 30, com o fundador do nazifascismo verde-amarelo, Plínio Salgado, e líder da ação integralista brasileira, apoiada na época pelo clero católico conservador de extrema-direita. Outra coincidência: o Partido de Representação Popular, PRP, partido de Plínio Salgado, dominava nas pequenas cidades paulistas interioranas, justamente onde hoje estão dominando os evangélicos de Bolsonaro. A cultura e a civilização, elas que se danem, como cantava Gilberto Gil. Composição profética, porque 52 anos depois, elas se danaram mesmo, hein? Num Brasil de tolices, de mistificação, de trapaças, de crendices e mensagens ou fake news apócrifos de Deus, transmitidas pelos evangélicos. A colega jornalista Madeleine Lascaux, da Gazeta do Povo de Curitiba, tinha publicado faz algum tempo outras referências religiosas sobre esse momento maluco que estamos vivendo no Brasil, sobre a predestinação de Bolsonaro para governar o Brasil, baseadas na Bíblia, pelo ex-chanceler Ernesto Araújo. Referências indevidas, diga-se de passagem,
Talvez porque Ernesto Araújo, mal conhecedor da Bíblia, quisesse agradar aos evangélicos e ao presidente. Dizem que Bolsonaro, nessa altura, acredita mesmo ser um enviado de Deus, o próprio Messias. Devia estar com camisa de força. Assim, o ex-chanceler Ernesto Araújo comparou Bolsonaro com a pedra angular da igreja. Talvez sem perceber, se tratar, no caso desse trecho da Bíblia, de Jesus Cristo. Nesse caso, sem fazer muito alarde, Bolsonaro seria o próprio Filho de Deus, a reencarnação de Jesus Cristo. E se existe trindade, não se espantem, Bolsonaro seria um terço de Deus. A teoria evangélica tropicalista de um presidente escolhido ou predestinado por Deus se reforçou quando um pastor congolês residente na França afirmou ter tido a revelação divina. Outro, como aquele lá de Goiás, mas antes. Afirmou ter tido a revelação divina de que Bolsonaro era um homem escolhido por Deus para governar o Brasil. Isso poderia ter passado despercebido. Tem muita gente por aí tendo alucinações e revelações divinas fora do manicômio, sem sair nos jornais. Mas a revelação feita por Deus ao pastor Steve Kunda, foi valorizada pelo próprio Bolsonaro. Ele gostou. Então o que ele fez? Difundiu nas suas mensagens, no seu Facebook, no seu YouTube, essa mensagem transmitida por Steve Kunda. Ou seja, ele acredita mesmo que Deus escolheu Bolsonaro para governar o Brasil. Bolsonaro teria também acreditado ser escolhido por Deus, um milagre sobrenatural, como diz o conhecido pastor Malafaia. Ou será que ele sabe ser mais uma trapaça eleitoral de pastores trapaceiros dentro do festival de besteiras que assola o Brasil, como diria o profeta Stanislau Ponte Preta, também conhecido como jornalista Sérgio Porto? Tudo poderia ser um show, sem consequência. E não fossem os milhares de crédulos crentes que, além de terem votado nele por conselho dos pastores evangélicos, suportam os aumentos dos preços dos gêneros alimentícios, do gás engarrafado, da gasolina, pagam ainda o dízimo e irão gritar no 7 de setembro em Brasília, São Paulo e outras cidades por liberdade, liberdade, sem saberem o significado da palavra liberdade, porque eles são escravos dos evangélicos. Mesmo porque, entre os fake news que recebem esses coitados, dizem que se Lula for eleito, serão fechadas as igrejas. Por essas e outras, a revista Carta Capital publicou no ano passado uma excelente reportagem sobre o cristofascismo de Bolsonaro. E quem cantou ou ouviu a canção do subdesenvolvido, de Carlos Lira, com letra de Carlos Lira e Francisco de Assis, vai ficar imaginando como incluir no processo de colonização do Brasil a chegada dos pastores evangélicos com o populismo bíblico. Afinal, qual das três alternativas, preso, morto ou ditador, vai acontecer com o ungido, com o predestinado, com o escolhido de Deus, Jair Bolsonaro, depois do 7 de setembro? Sem ser profeta, e nem pretendo e nem quero ser, a hipótese mais provável não é nenhuma das três mencionadas.
por estar destruindo a Amazônia, por ter enganado o povo com a cloroquina e o kit Covid, por não ter comprado logo as vacinas, por ter deixado morrer já quase 600 mil pessoas, por ser negacionista, mentiroso, trapaceiro, por estar privatizando nossas grandes empresas estatais, por querer que o povo faminto compre fuzil em lugar de feijão, incitando assim seus seguidores à revolta, à violência, ao caos no Brasil, para termos dias ainda piores, por ter nomeado ministros incompetentes. Por tudo isso, Bolsonaro mereceria alguns anos de prisão. Mas acabará sendo internado num hospício de rico, como costumam ser chamadas as clínicas psiquiátricas para doentes mentais avançados. E preste bem atenção nessa frase. Louco que se julga Napoleão, tá cheio por aí, hein? Ah, eu sou Napoleão! Louco que se julga Napoleão não faz mal a ninguém. Mas louco que acredita ser o ungido, o escolhido, o predestinado por Deus, é muito perigoso quando governa um país. Ainda mais quando é seguido por milhares e milhões de outros loucos que acreditam. Por isso, a menos que se tomem medidas severas para se evitar que se concretizem as ameaças proferidas pelos bolsonaristas mais excitados, temo a repetição em Brasília do ataque dos trumpistas ao Capitólio, ocorrido em Washington, nos Estados Unidos, contra alvos que simbolizem os poderes legislativo, eleitoral e judiciário no Brasil. Mas uma coisa, e é importante, não conseguirão provocar o golpe tão esperado por Bolsonaro. É isso, meus amigos. Se vocês concordam, gostaram, curtir. Isso nos dará força para prosseguirmos. E se registrem, assim receberão a próxima. A próxima será justamente no dia 7 de setembro à noite ou no 8 de setembro, contando o que esses loucos aprontaram em Brasília, e em São Paulo e nas outras cidades. Ok? Estamos aí. Vamos lutar por um Brasil melhor e que nós consigamos sair logo desse pesadelo que se abateu sobre todos nós.